pastor José Maurício, com muita alegria, vamos aplaudir o Senhor Jesus, recebendo aqui o servo do Senhor, contando as maravilhas de Deus do nosso Brasil. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Você pode sentar-se. Aleluia, Jesus. Eu não sei se a gente vai conseguir externar tudo aquilo que Deus tem feito ou aquilo que nós planejamos falar. Desde que o pastor Emerson, saudando o pastor Emerson, eu quero saudar a todas as nossas autoridades eclesiásticas que estão presentes. A gente fica pensando no que falar, o que apresentar, como apresentar. E de ontem para cá, a mente não consegue parar de pensar. E a cada hora, a gente vai mudando o pensamento, mudando a fala, a forma de apresentar. Ouvindo a senadora agora pela manhã, ou melhor, a pastora, né? Serva do Senhor, Damares. E depois, ouvindo o pastor Ronaldo falar com tanta propriedade daquilo que ele falou, das realidades que ele falou, e vai mexendo em nosso coração. E agora, enquanto eu estava segurando o cesto da oferta, eu fui cumprimentado por um dos nossos pastores, e me emocionou mais. O Senhor falou ao meu coração alguma coisa. E já comecei, mas eu gostaria de deixar essa palavra, um verso bíblico, que para mim, nesses últimos 2 dias, 3 dias, não é somente um verso bíblico. É o Senhor falando conosco. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra dita pelo profeta Isaías e depois dita pelo próprio Jesus em uma sinagoga. E depois disso ele disse: essa palavra está se cumprindo hoje. Essa palavra se cumpriu hoje. Meus irmãos, alguns meses atrás, mais precisamente no final do ano passado, o Conselho Nacional, através do nosso pastor Luiz, ele então trouxe para perto de si um dos nossos estados, ou 2 dos nossos estados, o estado do Pará e o Amapá. Nós, nesses 68 anos de denominação, a nossa igreja, que surgiu aqui no estado de São Paulo, ela foi se espalhando pelo Brasil, as pessoas ouvindo a pregação da palavra de Deus. Não muita gente que hoje está em lugares muito longes ouviram a voz, viram o missionário Manuel de Melo de perto. Muitas igrejas nossas foram abertas por conta que ouviram o missionário Manuel de Melo pelas rádios ou pela rádio, acompanharam o programa. Pessoas se uniram ao Ministério Brasil para Cristo por conta de ouvir o missionário Manuel de Melo, com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E alguns, os contemporâneos, vão dizer que ele tinha uma proposta nova, mas não era isso. E a gente sabe.
E aí as igrejas foram se formando de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação. E formando igrejas, depois foram organizadas, surgiram as nossas convenções. E nós, algumas convenções se organizaram estado por estado. Mas uma parte, como o Nordeste e o Norte, se organizaram em vários estados para uma só convenção. Tanto os estados do Nordeste, eles teve um tempo desse atrás, eles tinham 4 estados numa convenção só. O Norte, da mesma forma, 4 estados dentro de uma convenção só. E isso, os estados iam se desenvolvendo à medida que podiam se desenvolver com a força que tinham para se desenvolver. O Conselho Nacional, que é o órgão máximo de nossa igreja, ou aquele que rege as nossas convenções, ele ainda estava se formando. E ele foi adquirindo maturidade, corpo, em relação às convenções. E o trabalho dos nossos presidentes anteriores foram feitos, mas agora nessa gestão, o pastor Bergamin, então, entendeu que o Conselho Nacional deveria ser mais protagonista em relação aos estados, em relação às convenções. E nesse último ano, então, 2023, ele traz para si os estados do Pará e o Amapá, para ele mesmo poder, então, trabalhar nesses estados. Já disse aqui o ano passado, acredito que disse isso, e já disse em alguns lugares, de que nós temos um número de igrejas muito baixo em relação aos outros estados, como São Paulo e os estados do sul e sudeste do nosso país. O nosso estado do Pará, ele conta hoje com 8 igrejas. Um estado que tem 8 milhões de habitantes. E a nossa igreja, ela não tem 2 anos ou 3 anos no Pará. Ela passa de 30 anos lá. O estado do Amapá, a única igreja que tínhamos na capital, já tivemos igreja na capital, mas nunca conseguiu alavancar, ou melhor, não conseguia alavancar. Tanto que a única igreja que nós tínhamos, essa que está sendo mostrada aqui pela mídia, pela palavra do pastor Emerson, para revitalizar, é a única igreja. E hoje ela não está nem em condição de congregar. Nós vamos ver num vídeo lá no final. Nós não temos igreja no Macapá. E então, através do Conselho Nacional, ou melhor, nossas vidas, através do Conselho Nacional, nós estamos trabalhando no Pará. E quando o pastor Bergamin disse para que eu pudesse ir no Pará, para poder trabalhar com aqueles irmãos, antes mesmo de ir, a mente faz planos para muitas coisas. E uma das coisas que veio ao meu coração é que o estado como o Pará, de 144 municípios, 8 milhões de habitantes, nós poderíamos então fazer uma força-tarefa no estado de São Paulo e em outros estados vizinhos, e igrejas nossas poderiam adotar cada uma cidade, nós abrimos igrejas lá, pastor Elisandro, no estado do Pará, e avançar. Mas o Senhor, a gente sempre faz as coisas através de oração, é o que a gente deve fazer. O homem faz planos, mas a resposta, ela deve vir do Senhor, porque é Ele que vai fazer aquilo que realmente deve ser feito lá na ponta. É o Senhor que faz isso, é o Senhor, pelo seu Espírito, que convence o homem do juízo do pecado e da justiça. E aí o Senhor disse para mim, não por enquanto. E aí, o que fazer então, Senhor? E enquanto nós tramitávamos como trabalhar, o que trabalhar, deslocamos um obreiro do estado de Rondônia, por obra do Senhor. O Senhor nos mostrou um obreiro e disse para nós levarmos esse obreiro para lá. E para vocês entenderem que é obra de Deus, esse obreiro morava em Rondônia. Ele tinha, ou tem não só uma casa, mas 2 casas, vida estabelecida, mora há mais de 40 anos em Rondônia. E quando o Senhor mostrou, quando quem mostrou?
Deixa eu dizer para você, o Senhor, Ele falou, Ele fala, e Ele ainda continuará falando com a sua igreja. E Ele disse para que eu pudesse convidar esse pastor, e eu convidei esse pastor, liguei para ele e falei, pastor, o Senhor tem colocado em meu coração de que eu devesse convidar o irmão para poder ir nos ajudar no estado do Pará. O irmão vai? Ele disse, vou, pastor. Eu já tenho orado a Deus a respeito de algumas coisas da minha vida. O Senhor disse que ia me tirar daqui. Eu não sabia que era para tão longe, mas eu vou. E esse obreiro, só para que você possa saber, onde ele mora, até o lugar onde ele está hoje, dá mais de 4.000 quilômetros. E ele não perguntou para mim, pastor, quando que o senhor vai mandar a passagem para que eu possa conhecer o lugar? Ele não disse isso. Ele disse, pastor, quando é que eu coloco a família no carro e vou para esse lugar? Ele não perguntou como ia fazer com as coisas dele, o que a gente ia fazer, como ia fazer. Então, o Senhor faz isso, fez isso, e hoje ele está trabalhando lá. Está morando na cidade de Ananindeua e trabalha ali na nossa região. E aí eu orando ao Senhor, e enquanto nós tramitávamos, nós temos essas igrejas lá, e aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que vai fazer, como que esse obreiro vai trabalhar lá? Ele vai abrir igrejas, como ele vai fazer? E aí o Senhor disse, não, você não vai pedir para ele abrir nenhuma igreja lá, na região de Belém. Uma região que tem 2 milhões de habitantes aproximadamente, entre a capital e a região metropolitana. Quantos milhões eu falei? 2 milhões. Nós temos 3 igrejas na cidade de Belém. E não tínhamos nenhuma em Ananindeua, que é a segunda maior cidade do estado. E aí o Senhor disse, deixa ele solto. Eu disse, solto, Senhor, solto, deixa ele solto. Tive paz no coração e obedeci ao Senhor, deixa ele solto. E mais para frente o Senhor já tinha apagado da minha mente no sentido de não fazer agora a respeito das cidades, e muitas cidades, nós temos cidades grandes para serem alcançadas no estado do Pará, grandes mesmo, cidades grandes, ricas cidades. Mas aí, chegando ele lá em fevereiro do ano passado, e eu fui receber ele lá, e o Senhor colocou em nosso coração, de que nós devêssemos, quando a Damares falou hoje aqui de manhã, eu chorei e disse, Senhor, só o Senhor é Deus. O Senhor disse, eu quero que você o envie para trabalhar no Marajó, na ilha de Marajó. Ele vai trabalhar na ilha de Marajó. O Senhor colocou em meu coração assim, olha, pode ser até que vocês abram outras igrejas em outras localidades, mas eu quero que você não pare de trabalhar enquanto você não abrir 16 igrejas nas 16 cidades na ilha de Marajó. E eu disse para ele isso, pastor Carlos Roberto, o Senhor está dizendo que nós devemos trabalhar na ilha de Marajó. E nós não devemos arredar pé. E se nós vamos investir forças, nós vamos investir na ilha de Marajó. E hoje de manhã vocês ouviram. A ilha de Marajó tem 590 mil habitantes, 16 cidades. E ela é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. E ali tem a maioria ribeirinhos, indígenas e não poucos quilombolas também, morando naquela ilha. A pobreza naquela ilha passa de 50%. Ali nós não temos 10% de pessoas que estão empregadas formalmente. Quando o pastor Ronaldo apresenta aqui as pessoas no Maranhão, a renda per capita, ou melhor, a renda por pessoa de R$900, na ilha não chega a R$500. 590 mil pessoas, a maioria vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, eu não olhei para a ilha, mas Deus já olhou para a ilha
de Marajó. E eu conecto essa fala inicial a essa palavra do Senhor Jesus, que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. A prioridade do Senhor Jesus são os pobres. Eu não disse exclusividade na evangelização, mas a prioridade do Senhor Jesus são os pobres. E nós precisamos olhar como o Senhor Jesus olha. Eu não olhei, mas Ele está olhando dessa maneira. Ele olha dessa maneira. Eu vou ler novamente, gostaria de ler, quem sabe, umas dezenas de vezes, enquanto devolvo o microfone. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Pastor Joás, cadê você? Vem aqui, por favor. Se der para correr, corra. Pastor Joás está há 10 anos, esse é o nosso pastor na cidade de Belém. Ele está, e olha a camiseta dele, o que está escrito: Marajó. Pastor Joás está há 10 anos, trabalhando em Belém do Pará. Ele é um maranhense. Deu uma passada por São Paulo e hoje está trabalhando em Belém do Pará. Pastor Joás é um apaixonado, ama mesmo a ilha de Marajó. Já esteve lá por dezenas de vezes, esse ano, inúmeras vezes. E ele tem o trabalho, não tem um trabalho de destaque em Belém e nem na ilha. Nós temos dois trabalhos funcionando na ilha de Marajó. Nós temos uma igreja, e hoje ela nem funcionando não está. E uma outra que nós estamos construindo agora. Essa que nós estamos, que já tem construído, e o pastor ajudou nisso, deu manutenção nisso, viajou para lá por várias vezes. Ele foi um supervisor da nossa igreja no Pará, e não conseguia alavancar. E esse homem chorou muito, e chora, porque ele olha para os ribeirinhos do Marajó, e ele quer fazer coisas, e ele inclusive faz ação missionária ano a ano, expedição missionária, agora ação missionária. Depois o pastor Fábio vai falar disso para a gente mais tarde. Então, isso que está acontecendo aqui, quando esse pastor veio entregar para mim uma oferta, quando eu vi o rosto dele, eu chorei. Ele chegou hoje, né? Hoje de madrugada, manhã, chegou hoje. E não vou nem perguntar da condição, mas eu chorei. Porque, pastor, eu estava falando com o pastor Nelson, nós estamos como quem sonha hoje aqui nesse palco, nesse altar. Literalmente sonhando. Nós somos resposta. A missão Desafio é a resposta de oração. E dizer a você que Deus não é ainda ouve. Deus ouve a oração do seu povo. Deus cogita meios de fazer acontecer aquilo que Ele quer fazer acontecer. Então eu quero deixar aqui o primeiro vídeo, eu e o pastor Joás vamos nos colocar aqui de lado, e nós vamos ver esse primeiro vídeo aqui, a parte daquilo que acontece aqui na ilha de Marajó. Meu nome é Carlos Roberto, sou casado com a Lourdes Domi. Nós morávamos em Rondônia. Eu conheci Jesus há 15 anos atrás, a Igreja Brasil para Cristo, e lá o Senhor me chamou para rei. Aqui na cidade de Curralinho nós temos uma igreja, poucos membros, é uma igreja que nós encontramos aqui com algumas dificuldades. Então tinha uma grande necessidade e não tinha mão de obra. Aí o nosso pastor, ele vendo essa necessidade, ele nos deu esse desafio de olhar mais para esse lugar. Aqui os paraísos são um povo bem acolhedor, um povo porteiro, um povo sedento da palavra de Deus. É bem verdade que tem algumas igrejas aqui, mas tem uma fatia muito grande de ribeirinhos
e ainda não tiveram oportunidades de ser alcançado de uma forma mais calorosa. E aí, vendo essa necessidade, a gente começou a vir para o arquipélago 2 vezes por mês, ou a cada 20 dias, nós estamos aqui dando essa assistência. Os mais problemas que a sociedade aqui dessa região eu percebi foi a cultural, porque eles não têm tanto conhecimento. Então é um problema que está enraizado. Eles não tiveram oportunidade de ser instruído quanto a isso. Por exemplo, rapazes e jovens que eu já conheço e convivo, eles têm um grande potencial, uma grande habilidade na questão convívio entre os ribeirinhos, porém, eles não sabem usar essa capacidade deles, de melhoria de vida. Eles não conseguem enxergar que aquilo que os pais dele viveu como normal para eles, pode avançar nisso. Olha, missionário Vitor, quando se fala a questão do que Deus está fazendo, a Bíblia fala muito claramente que nós somos cooperadores. Então, Ele nos deu um privilégio de estar cooperando com Ele no reino em busca de almas. E quando eu cheguei aqui para essa região, as coisas que me cativou e que me cativam é que eles são sedentos pela palavra de Deus, sedentos por conhecer Jesus e poder receber uma palavra que eles possam compreender realmente o que é ser cristão. E aí eu digo, olha, nós estamos orando a Deus, nossa igreja já começou a sair do papel. Nós já temos brechais, já jogamos já uma base. Uma mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes é o seguinte: irmão, chegará um dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor conforme a sua palavra. Então eu entendo que quando a gente ama o Senhor, você se importa com o reino dos céus. Porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Quem sabe o Senhor vai chamar o meu nome, o seu nome e falar: meu filho, como foi? Hoje eu posso dizer: Senhor, eu fui missionário, Senhor, eu fui em lugares extremos levar a palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, parem e comece a pensar. O Espírito Santo está te chamando. Aqui nessa região é muito carente. Muitas pessoas, elas não querem ir levar o evangelho genuíno, e a gente precisa desse apoio. E você que não pode, irmão, você que não pode ir, irmão, de alguma forma, você tem como cooperar no reino dos céus. Alguns cooperam com o joelho dado, outros com as mãos que semeia e outros com os pés que vão. Aonde você se encaixa dessa área da missão? Você encaixa no que ora, no que semeia, no que vai? Assuma os 3. Ore, semeia na missão do desafio e também você vai fazer a missão. É muito gratificante. E Deus vai certamente entender que nós amamos Ele não porque falamos, mas porque agimos. Como eu disse a vocês, já temos há muitos anos a igreja lá. E a Missão Desafio, ela vai ajudar, ela vai, como ela disse, ela não vai começar do zero, pastor Emerson Costa. Nós vamos abraçar essas frentes e trabalhar com esses irmãos. Vamos ver um segundo vídeo, por favor. Gerações rendidas em louvor. Pai do Senhor, irmãos, estamos indo agora para o terceiro culto, onde nós cremos no operar de Deus. Vamos dizer, eu já tive a Nilson, gente aqui da congregação pastoral, vamos pegar muita gente ali na frente. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e
Nós estamos no estado do Acre agora, na cidade de Tarauacá. toda criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Amém. Presbítero Aldenir, por favor. Esse é o nosso missionário Aldenir, eu acho que já tem 4 anos ou 3 anos que você participa aqui. Aqui eu não perdi nenhum, depois que fui empossado lá, todos os anos estou aqui. Esse missionário é o que cuida pela convenção dessas 12 igrejas que nós temos nos ribeirinhos do Acre. Numa cidade só, longínqua, a 400 quilômetros da capital, né? Tarauacá. E o nosso obreiro, o pastor, vocês viram que o obreiro está andando de barco e de gravata, né? Ele está indo para o culto, todo na estica, né? Dizendo, eu estou indo para o culto. E como disse o pastor Ronaldo, é o transporte deles, e eles não vão ser multados, né, pastor? Não, a velocidade também é muito baixa ali, não tem jeito, né? Então, nós também estamos, através da Missão Desafio, essas igrejas, veja, a Missão Brasil começou o ano passado, oficialmente, mas essas igrejas já existem há muitos anos, e os pastores que antecederam, o pastor Ivo, e agora mais com o pastor Ivo, está fazendo esse trabalho, e nós vamos ajudá-los. E eu pensei ontem, pastor, e eu estou aqui, a minha boca está querendo falar, e eu preciso falar. Cadê o Edson Teixeira? Está ali. Você sabe esse barquinho que ele anda para atender essas 12 igrejas? E dizer para vocês que, às vezes, ele gasta 24 horas para ir de um lugar para o outro no rio. Não é assim, presbítero Aldenir? Às vezes tem que parar no lugar, para depois chegar no outro dia, no outro lugar. Esse pastor que nós vimos, ele tem problema no joelho e ele é cego de um olho. E ele perdeu o joelho e perdeu o olho na obra de Deus. Mas ele continua. E esse barco que ele anda, que leva ele ali do Tarauacá para as comunidades, é alugado. Ele tem que alugar e depender de alguém. Então, ele dá o combustível, quando tem o combustível, né? E a partir de agora a Força Tarefa estava fazendo isso, a Força Tarefa estava ajudando ele com o combustível, mas agora ele cresceu, e ele disse, pastor, não estou precisando mais nem do combustível, pastor Ronaldo, faz dias que a gente não manda combustível para ele, mas ele disse, eu estou sonhando com um barquinho, eu não sei quanto que tu vai pagar naquele barco que tu falou lá do Amazonas, quanto? 116 mil? 116 mil, e o nosso obreiro, para atender essas 12 igrejas, ele não tem um barco. E ele me pediu esses dias, aliás, ele tem pedido já tem um tempo, mas esse ano eu falei, agora é a hora. E aí você falando ontem, eu falei, agora é a hora mesmo. Esse barquinho que ele anda aí, ele quer comprar um novo para ele, de 8 metros. Uma capotazinha e um rabeta, não é nem aqueles motorzão, é um rabeta, porque não dá para fazer outra coisa. Ele precisa de 18 mil. Quantos mil? Edson Teixeira, você pode providenciar isso para nós? Não. Queridos, nós tivemos agora essa nossa caravana na Amazônia, e um amigo que foi em umas cruzadas com a gente, foi muito abençoado,
Ele é um cara muito próspero, muito, muito próspero. E foi ele que, vendo a nossa necessidade lá, disse: Edson, eu vou dar de presente essa lancha para vocês, essa voadeira, e ela custa 116 mil reais, ele já pagou a entrada, vai ficar pronta em fevereiro do ano que vem. Mas aqui, com o ministério que o Senhor me deu e os recursos que o Senhor tem colocado em minhas mãos, tudo que Ele coloca em minhas mãos é para o reino, é para Deus. Quem me conhece sabe. Então, não sentindo pressionado, simplesmente foi o Espírito Santo que fez o Senhor falar mesmo. E aqui, com o nosso ministério, de repente tem pessoas aqui que podem levantar o resto. Nessa manhã a gente pode levantar o resto. Mas eu me comprometo com 10 mil reais aqui nessa manhã para mandar para o Acre. E de repente tem pessoas aqui que, antes de terminar essa manhã, esses 18 mil pode aparecer. Amém? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, porque eu creio nisso. Graças a Deus. Se fosse o Nabá que estivesse aqui, ele estava de joelho. Olha lá, 500. Meu Deus, pastor Emerson vai me pegar. Meu Deus do céu. 1.000. 500. 11.500. 1.000. 12.500. 500. 13. 1.000. 14, 1.000, 15. Meu Deus, já passou, já deu. 1.000, 16, 17. Não é dole uma e dole duas, não. Vamos embora. 500, 17, 200, 17 e 200. 500. Joá, você está pulando tanto aí por quê? Alegria ou o quê? Aleluia. Lá em cima, lá. 500. Agora quem que procura? Procura aqui. Pode ser, pastor? Como é que a gente faz? Fala. Aleluia. Preencher a ficha. E o que ele marca? Escrito barco. Isso. Marca o nome, escrito barco. E entrega. Qualquer coisa, o pastor Emerson, o nosso missionário aqui, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Quero convidar o pastor Nelson Cascais, por favor, suba aqui, fica do ladinho aqui, nós vamos ver o próximo vídeo e depois a gente vai conversar. Vamos lá. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Esse é nosso pastor presidente do Amazonas, a comunidade indígena Saterê Maué. Batismo numa comunidade. Olha o barquinho de novo. Presidente da nossa convenção do Amazonas e Roraima. Nessa viagem aí, mais de 5 horas de viagem para chegar na comunidade para atender uma comunidade indígena. Chegada lá. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção.
Nossa comunidade, uma igreja entre os indígenas Saterê Maué. Eles estão cantando na língua deles. Nossa esperança é Cristo, nossa esperança, nossa coroa é Cristo. Amém. Traz o próximo vídeo para a gente, por favor. O próximo vídeo. O Amazonas, o maior estado do Brasil, com quase 1.600.000 quilômetros quadrados de pura biodiversidade. Uma terra de rios, florestas e cultura. Sua capital, Manaus, é o coração pulsante da Amazônia. Aqui vivem mais de 3,9 milhões de pessoas, incluindo a maior população indígena do país, com quase 500 mil de indivíduos que preservam suas tradições em meio à modernidade. Os ribeirinhos que vivem às margens dos rios, igarapés e lagos enfrentam uma vida moldada pela sazonalidade das águas. São mais de 5.000 comunidades já mapeadas, mas ainda há milhares sem nenhum acesso ao Evangelho. Em meio à vastidão da floresta e aos desafios de acesso, a Igreja Brasil para Cristo leva esperança a estas comunidades. Mas a missão é imensa. 17.000 povoados nunca ouviram falar de Jesus e milhões de pessoas enfrentam barreiras para o discipulado cristão. Segui com a caminhada ali para a congregação aqui no Mirituba e no Rio Negro, no Amazonas. Graças a Deus, por causa de vocês, chegamos aqui, na comunidade do Mirituba, no Rio Negro. Foram aí quase 6 horas de viagem. Chegamos aqui para a honra e glória do Senhor. Com o barco missionário, a igreja segue desbravando rios, ultrapassando barreiras. A esperança chega, um barco de cada vez, trazendo luz às comunidades mais remotas do Amazonas. O Amazonas é imenso, mas a fé pode alcançar até os lugares mais distantes. Amém. O ano passado nós apresentamos uma foto sua aqui e falamos, ele mesmo vai vir contar a história, ele mesmo vai dizer para nós o que é. E assim como o Josinaldo apresentou o Nabá dele, eu apresento o meu Nelson aqui, com muita alegria. Eu tenho visto a missionária Paula com os seus missionários aí, né? E está aqui, ó, para a glória do Senhor, o nosso ribeirinho de terceira geração. Ele é ribeirinho, o pai ribeirinho, o avô ribeirinho. E nós temos aqui um casal de ribeirinhos também, né? Cadê ele? O Renê e a Karina, vem cá. Sobe aqui, enquanto... Está aqui. Os primeiros ribeirinhos treinados pelo Alfa. Graças a Deus. Eu vou dar o microfone para ele. Vai lá. Será que eu consigo falar, irmãos? Pai do Senhor. Amém. Queridos, eu quero trazer um versículo de Jesus, de João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Isso será para a glória
do Pai. Mas também eu quero trazer uma frase que foi dita em 2018, aqui neste lugar. Isso ficou no meu coração, uma frase que foi dita pelo pastor Ronaldo. O Brasil é uma obra inacabada. Foram 11 anos orando para que o Brasil fosse tido como atenção, para realmente esse nome que nós carregamos com tanta responsabilidade, que é o Brasil para Cristo. O Amazonas, quando comecei a pastorear a igreja, eu me sentia no isolamento total. E nós começamos um clamor em 2002. 2013, Deus começou a mudar a nossa história. E Deus enviou o pastor José Hélio para estar conosco no Manaquiri. A partir dali, o Amazonas não foi mais o mesmo. A partir do pastor José Hélio, começamos a conhecer realmente o que era o Brasil para Cristo no país, porque nós não conhecíamos. E começamos a conhecer o pastor Maurício, amigo, pai também, pastor Ronaldo, pastor Luiz, pastor Emerson. Queridos, e então, em 2018, eu tenho muita coisa para contar, irmãos, mas em 2018 foi um diferencial na nossa vida, porque apesar de nós estarmos na área do Rio Solimões, já temos 12 congregações dos ribeirinhos. E apesar de estarmos na área de Solimões, eu queria conhecer muito a região do Rio Negro. Era um sonho. E em 2018, Deus nos levou, em junho de 2018. E quando eu cheguei lá, apenas para visitar, sem compromisso, eu vi um clamor de uma irmã indígena da etnia Purinã. E ela me disse: pastor, faz uma igreja para nós aqui. Porque a igreja sempre vem aqui, os irmãos sempre vêm aqui. Eles trazem cesta básica, eles trazem roupa, mas a igreja nunca fica. Isso é um evangelismo que traz muito custo e altíssimo, mas com pouco resultado, irmãos. Porque a igreja precisa ficar. Precisamos estabelecer. Precisamos fincar a bandeira. Mas eu disse com muito temor para aquela mulher, eu disse, nós vamos orar. Mas eu falei, nós vamos orar, eu quero dizer para você, sem fé, porque é muito distante, o custo é muito alto. E quando foi em 2018 ainda, nós viemos para Semana do BBC, estivemos aqui no simpósio, e nós encontramos o pastor José Hélio. E disse: você tem alguma coisa para fazer no Amazonas ainda esse ano? Eu disse: eu tenho uma viagem para o Rio Negro. Ele disse: sério? Eu disse: sério. Eu contei a história para ele, disse: eu vou com você. Você vai? Eu vou. Amém. Então nós marcamos para dezembro irmos. E aí eu falei com o Senhor, eu disse: Senhor, se for da tua vontade, nós construímos uma congregação naquela comunidade, e ficarmos uma bandeira da Brasil para Cristo, aquela irmã vai estar com a mesma visão. E acredita, irmãos, que uma irmã ligou para nós, daqui de São Paulo, e perguntando dos trabalhos missionários, eu disse: irmão, eu estou indo para o Rio Negro, e se for da vontade de Deus, nós construiremos uma congregação. Eu disse: o que o senhor está precisando? Eu disse: da cobertura. Ele disse: mande a conta da igreja, que eu estou mandando a cobertura da igreja para vocês. E assim nós fomos na viagem, chegamos lá, a irmã com a mesma visão, com a mesma súplica, com o mesmo clamor. E então nós começamos lá, o pastor José nos acompanhou, carregou madeira conosco naquele lugar. Em 4 dias, nós construímos a estrutura da igreja em madeira, cobrimos a igreja. Em 4 dias, fizemos o culto, e 11 almas aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia! Eu quero só voltar a algo. Antes de eu chegar nesse dia, em junho ainda, eu sempre fazendo um desafio com o Senhor. Nessa viagem de junho, eu segui o rio, ainda com mais um dia de viagem, depois de nós chegarmos, que são 32 horas até onde nós estamos de barco.
O custo do nosso barco hoje é 1.000 litros de diesel para nós chegarmos lá, irmãos. E nós viajamos mais um dia numa comunidade, em junho, o pastor Israel não estava conosco. E nós chegamos numa comunidade chamada Comunidade da Treva. O nome da comunidade, Comunidade da Treva. E ela disse, e a senhora, que ela tinha o codinome chamado Maria da Treva, nos convidou para fazer um culto. Nós fizemos o culto naquela comunidade. 6 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E elas disseram para nós: pastor, nós queremos ser batizados. Nós queremos ser batizados nas águas. E nós, irmãos, eu disse, irmãos, era noite, eu disse, nós temos que viajar logo de madrugada, nós temos que ir para outra comunidade. Era mais um dia de viagem. E no retorno, eu passo aqui na comunidade para batizar vocês. Fizemos acerto, no retorno nós chegamos lá, 1h da tarde. Eu avisei a comunidade: irmão, nós estamos passando rápido, nós temos que voltar. E aí convidaram a comunidade, nós nos reunimos, eu dei uma palavra e um pequeno estudo sobre batismo, para eles entenderem o que era o batismo nas águas. E tinha um casal que estava lá, que tinha aceitado Jesus, e disse: pastor, nós também queremos se batizar, só que nós não somos casados. Eles estavam com uma criança pequena no colo, e eu disse: vocês não são batizados, ou não são casados, não, querem se batizar? Querem. Então vem cá comigo. Você quer casar com ela? Ele disse: eu quero. Você quer casar com ele? Ele disse: eu quero. Então vem cá, vou casar vocês agora. Fiz o casamento deles, depois do casamento fizemos o batismo para a honra e glória do Senhor Jesus. Resumindo tudo isso, nesse tema, Brasil, um país que clama, eu trago um clamor para vocês. Não pelo dinheiro de vocês, não pelo valor que vocês têm para oferecer, que eu sei que vocês têm um bom coração, mas eu estou clamando, e o Amazonas está clamando, a Igreja Brasil para Cristo no Amazonas está clamando, por missionários no Amazonas. Nós temos centenas de comunidades que ainda não têm igreja nem católica, irmãos. E sabe qual é mais assustador? Se você soubesse a quantidade de comunidades, que igrejas estão fechadas. Sabe por quê? Porque enviaram missionários para lá e a igreja não assistiu. E é triste ver a igreja fechada, abandonada, por a igreja não ter assistido esse missionário, esse obreiro que estava lá. E eu trago esse clamor aqui neste dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Está aqui o casal que foi treinado. Amanhã eles vão se formar, já vão se formar. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. O Amazonas precisa de pessoas que façam aquilo que o pastor Ronaldo disse. Eles vão lá, trabalham e formam gente da terra, porque a gente da terra não se forma sozinha. O pastor Josinaldo está aí. Ele só está aqui depois de 14 anos, porque ele deixou gente formada lá. Mas ele foi lá enviado pelo Senhor. Então, você, por favor, você que quer ir já com o pastor Nelson na semana que vem, procura ele e vai. Pastor, e a passagem? Não, a gente ajeita. A gente ajeita. Isso não tem problema, não. Meus irmãos, nosso tempo esgotou lá. O pastor Emerson havia me deixado à vontade, mas eu tenho mais uma coisa missionária para dizer para você, mais uma frente missionária para mostrar para você. Posso fazer isso para você? Não. Para você ou não? Posso fazer isso? Esse amém não vai dar certo, né, pastor? Fala bem, pastor. Nossa, voz. Pastor Wellington, por favor, venha cá com o missionário Aureliano, por favor. Cadê você? Está ali. Você pula o próximo vídeo para a gente, por favor, e pula esse próximo que já era para a gente mostrar, e vamos mostrar o imediato, então. E aí nós vamos assistir juntos.
Esse é o missionário Aureliano, de uma tribo chavante do Mato Grosso, na cidade de Campinápolis. A aldeia é a Serrinha. A nossa igreja de Sumaré, alguns anos atrás, eu não posso dizer como, e talvez nem o pastor atual, mas ela fazia viagens para o Mato Grosso. E conheceram lá o Aureliano, a sua tribo, e começaram a trabalhar. Igreja solo, fazendo uma carreira solo. Com a chegada do pastor Wellington em Sumaré, e também já com o Projeto Brasil, as duas coisas aconteceram no mesmo tempo. Então, eles vinham trabalhando só, né, Aureliano, aqui e ali, assistido pela igreja